Meus senhores e minhas senhoras, vamos dar início à sessão solene comemorativa dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas. Quero, em primeiro lugar, e quebrando o protocolo, dar as boas-vindas a quem connosco hoje está aqui a partilhar a sala de sessões, 4 ex-presidentes desta Assembleia Municipal, Menezes Rodrigues, Manuel Veiga, Irene Veloso e Pedro Farmaus, e o anterior primeiro secretário, Francisco Vitorino. Quero, em primeiro lugar, dar-lhes as boas-vindas aqui e agradecer-lhes hoje aqui estarem e partilharem connosco a sala de sessões. É uma honra tê-los aqui neste lugar, onde já exerceram estas funções há vários anos atrás. Agora sim, protocolarmente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, meus senhores e minhas senhoras, caros convidados, muito gratos estamos pela vossa presença hoje aqui. Senhoras e senhores eleitos, hoje comemoramos uma data significativa da nossa história. E em boa hora o município de Loures decidiu assinalar e comemorar os 42 anos do poder local democrático. As iniciativas a realizar, quer sejam da responsabilidade da Assembleia ou da Câmara Municipal, tiveram desde logo alguns objetivos fixados em conjunto, de modo a que a complementariedade e trabalho individual de ambos os órgãos fosse conseguida. Esses objetivos foram a reflexão sobre o percurso percorrido até ao presente, investigando e conhecendo melhor o passado, divulgando essa informação e conhecimento, pensando simultaneamente o presente, refletindo sobre as contingências atuais e perspectivando o futuro, construindo desse modo para a sua construção. O programa a desenvolver pela Assembleia Municipal entrega um conjunto de iniciativas dirigidas ou focadas essencialmente na nossa realidade local, do Concelho de Loures. Serão realizados 3 debates que visam não só refletir sobre a nossa realidade atual, com particular enfoque no nosso Concelho, em alguns casos, e na realidade nacional em outros, mas também permitir a partilha de experiências entre os participantes. O primeiro destes debates, movimentos associativos e autarquias, 2 poderes locais, realizar-se-á no dia 11 de fevereiro e incidirá sobre as vertentes da cultura e desporto como fatores de inclusão e igualdade de oportunidades, a ligação entre os movimentos associativos como eventuais substitutos ou colaboradores do Estado, a legislação associativa e as interligações e interdependências entre as autarquias e os diversos movimentos associativos. Por movimentos associativos, aqui entenda-se o conceito mais lato possível e não apenas o conceito do movimento associativo tradicional, leia-se as coletividades. O segundo debate, a realizar no dia 8 de março, as mulheres e o poder local, as mulheres no poder local, assinalará simbolicamente o Dia Internacional da Mulher e procurará incidir sobre as vertentes das mulheres, não só enquanto eleitas, mas também enquanto funcionárias autárquicas. A partilha de experiências entre mulheres e o seu relacionamento com e no poder local será o principal objetivo deste debate. O terceiro debate, a realizar no dia 18 de março, o papel dos órgãos deliberativos no poder local, focar-se-á sobre o sistema de governo das autarquias e o papel dos órgãos deliberativos, os estatutos dos eleitos locais e o papel menos visível dos órgãos deliberativos e a participação popular nos mesmos. Já a Câmara Municipal integra no seu programa 3 tipos de iniciativas, conforme foi anunciado ainda há pouco nesta mesma sala. 3 exposições que visam registar a história mais recente de Loures e do papel do poder local democrático, a primeira das quais foi hoje inaugurada nos Passos do Concelho, no espaço exterior dos Passos do Concelho, para ser mais precisa. Uma conferência nacional para discutir um conjunto de temas de grande atualidade a realizar no Pavilhão Paz e Amizade nos dias 20 e 21 de janeiro de 2017 e a publicação de 3 obras de referência que abordam aspectos diversos da história do poder local em Loures e o livro da conferência que será realizada em janeiro. Oportunamente serão divulgados os programas e participantes nestas 3 iniciativas da Assembleia Municipal, mas fica desde já o convite a todos os presentes para que todos participem nesta reflexão sobre o poder local e divulguem estas iniciativas. Passamos agora à nossa sessão, às intervenções dentro da nossa sessão solene e eu dou, em primeiro lugar, a palavra ao MRPP, João Alexandre. Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, excelentíssimos convidados, caros representantes, minhas senhoras e meus senhores, o chamado Poder Local Democrático, cuja instituição pela Constituição de 1975 e eleições de dezembro de 76, para os órgãos autárquicos então criados, é aqui assinalada, nunca mereceu da parte do MRPP qualquer ilusões
quanto à sua verdadeira natureza. Com efeito, tal como denunciámos logo nas primeiras eleições autárquicas de 1966, num documento programático, ainda hoje de grande atualidade, o mandato popular. As autarquias locais constituíram um dos instrumentos mais penosos da exploração e opressão das massas trabalhadoras. Nos anos das camarilhas salazarista e marcelista, os regedores, as câmaras e as juntas foram para os operários, os camponeses e todo o povo trabalhador os tentáculos de um polvo imenso que os maniatava e sugava através das licenças, do papel selado, dos impostos, dos fiscais, das polícias e dos caciques, dos calabouços e das multas. Continuando a seguir o texto do Mandato Popular de 76, apesar de todas as esperanças em contrário, o papel das autarquias locais relativamente ao povo não se alterou substancialmente, depois do golpe de Estado militar do 25 de Abril. Os diversos partidos burgueses, do CDS ao PCP, tomaram de assalto todas as câmaras e defenderam ferozmente a permanência desses instrumentos, tais como o fascismo os tinha deixado, e passaram a serviço deles em seu proveito e contra o povo, continuando a rapiná-lo e a oprimi-lo. 40 anos de enganos e promessas. Os municípios ou concelhos portugueses têm origem na organização política criada pelos romanos, tendo-se mantido ao longo de séculos como as estruturas básicas de organizações locais das populações. Na grande reforma dos concelhos em 1835, foram criados 856 municípios, no ano seguinte ficaram reduzidos a 383. Em 1898 eram cerca de 300, atualmente são 308. Em 1950 existiam 3.853 freguesias. Em 1954 eram 4.029. Atualmente são 4.260. 57.445 autarcas foram eleitos, dados de 2011, sem contar com assessores, comissários políticos, etc. Empregavam em 2011 132 mil funcionários, sem contar com os milhares de trabalhadores que trabalham a receber ou que fazem nas empresas municipais, etc. Portugal, em toda a Europa, é o país com o maior número de juntas de freguesia. A sua criação do século XIX correspondeu ao poder junto dos governos dos caciques locais. Uma das formas mais expeditas que os autarcas encontraram para subirem os seus ordenados, darem emprego aos membros dos respectivos partidos que não foram eleitos, mas também para financiarem os próprios partidos, foi a de criar empresas municipais. Em 2010 calculava-se que existissem em Portugal mais de 2.000 empresas municipais, a maioria das quais totalmente endividadas. Estamos perante verdadeiros anos de corrupção que os autarcas não largam mão. O crescente poder das autarquias, sobretudo a partir dos meados dos anos 80, tornou as câmaras municipais locais apetecíveis para todo o tipo de corruptos. Muitos autarcas foram-se instalando no poder, criando à sua volta vastas clientelas dependentes. As autarquias entraram num desnorte total. Tornou-se uma prática corrente nas autarquias consumirem-se rios de dinheiro em ações de propaganda, descurando as áreas fundamentais para a qualidade de vida das populações, como a educação, segurança, saúde, higiene, acessibilidades, etc. O sistema político está-se nas tintas para a posição dos pequenos partidos, bem como para os cidadãos com as suas manifestações de oposição ao poder corrupto instalado. A única coisa que de facto evoluiu nestes últimos 40 anos de poder autárquico em Portugal é o número dos que não votam nos partidos instalados no poder. Todos nós sabemos que os autarcas e os seus partidos não são criminalizados pelas suas ligações corruptas com negócios imobiliários e bancos. Que os cidadãos não conseguem, apesar de nenhum autarca, por mais corrupto e aldrabão que seja, montar uma estrutura camarária que permita a autarcas corruptos e dinossauros saltar de câmara para câmara e estar eternamente em funções, com as mordomias do cargo de autarca como se fosse uma profissão. Não existem tomadas de decisão das populações sobre questões concretas e significativas. Somente a aldrabice dos orçamentos participativos e apenas onde o gangue local quiser aplicar esses orçamentos. Não existem referendos locais, pois a classe é intocável e presumem-se donos de todo o saber. A manutenção desse poder autárquico está consignado nos 5 partidos parlamentares, que o usam para distribuir mordomias pelos seus apaniguados.
Face a este panorama, é lógico que os autarcas em Portugal, os grandes beneficiários desta administração local caótica, perdulária, insuficiente e permeável à corrupção, estão empenhados em que nada mude. A mudança só será possível através de um forte movimento cívico que se oponha a esta parasitagem que está a empobrecer Portugal. Ninguém duvida da importância das autarquias, assim como das suas atividades, mas agora estamos confrontados perante a necessidade de uma verdadeira revolução no seu funcionamento. O que existe não pode continuar. É a própria democracia que está em causa. Muito obrigado. Pelo CDS-PP, Lisete Carmo. Boa noite, Sra. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia e estimado público aqui presente. Os 40 anos do poder local. Assinalamos hoje os 40 anos do poder local. Também este ano comemoramos os 100 anos das freguesias. O ideal municipalista inspirou a jovem República Portuguesa e foram criadas as freguesias que substituíram as paróquias civis há 100 anos. Mas só há 40 anos é que a Constituição da República Portuguesa consagrou o verdadeiro poder local democrático. As autonomias regionais, as autonomias locais foram grandes inovações, conquistas institucionais da democracia e muitas conquistas sociais dos últimos 40 anos se devem também a estas instituições, sendo que nunca será demais lembrar que desde o saneamento à infraestruturação, mas também à habitação, à oferta cultural, à oferta desportiva, aos apoios sociais, todos foram dando, pouco a pouco, tradução aos direitos sociais consagrados na Constituição. As juntas de freguesia e os municípios desempenharam aqui um papel fundamental, crescendo merecidamente em competências e qualificações, e 40 anos depois não há dúvidas de que a reaproximação dos cidadãos à política não pôde deixar de passar pela política que está mais próxima dos cidadãos, a política local e as suas instituições. Foi o reconhecimento da mais-valia que constituía e constitui ainda hoje a proximidade do exercício do poder com os cidadãos, a proximidade com as vivências cotidianas, a partilha dos problemas e preocupações mais concretos e específicos de cada local e região. Cabe-nos aqui hoje reconhecer e louvar publicamente os 40 anos de um notável exercício do poder empreendido localmente, quer nas freguesias, quer nos municípios. Todos, sem exceção, Estado, partidos políticos, portugueses, todos nós nos sentimos gratos e orgulhosos pela dedicação dos nossos autarcas, cidadãos comuns que dão tanto de si, recebendo tão pouco. É nesse sentido e no seio desta celebração que enaltecemos os esforços destes representantes do povo que tantas vezes sacrificam a sua vida familiar e profissional em prol de um bem comum maior, os seus concidadãos, a sua freguesia, o seu município. Senhoras e senhores deputados, com capacidade para agir em nome da sua população em áreas tão abrangentes como o apoio social, a cultura, o desporto, a educação, a saúde, o ambiente ou a qualidade de vida, os órgãos do poder local têm de ser dotados de competências próprias e dos correspondentes meios financeiros para melhor darem cumprimento ao princípio da subsidiariedade e poderem continuar a cumprir cabalmente as funções que os cidadãos requerem. O mundo dos nossos dias, com a evolução social, económica, tecnológica e ambiental a que assistimos, impõe uma nova visão do país. Uma visão global, com ação local, que promova a valorização do território e garanta o seu desenvolvimento integral e coeso. Importa, por isso, prosseguir o processo desencadeado pelo anterior governo PSD-CDS e avançar com uma descentralização de competências efetiva para que, descentralizando o Estado nos municípios e os municípios nas freguesias, possamos ter uma profícua atribuição de competências e também, como não pode deixar de ser, de recursos próprios nas juntas de freguesia e câmaras municipais. É por isso chegada a hora de termos uma visão diferente e para tal contamos com todos como parceiros indissociáveis do Estado, com a preciosa e indispensável ação dos nossos autarcas que nos representam em todas as freguesias e municípios que cobrem este país. Terra que honrosamente herdamos e que temos a obrigação de conduzir
rumo a um futuro que se deseja auspicioso e condigno com a história de Portugal. Obviamente que ainda há muita coisa a fazer. Há deficiências, há déficit populacional, há déficits de massa crítica, há déficits de relações económico-sociais, mas também muito espaço de oportunidades. E são esses espaços de oportunidades que importa enfrentar. Agarrar e proteger nos seus recursos humanos, no seu património, nos seus recursos naturais, que são de interesse nacional, quer nas florestas, quer seja na agricultura ou até no seu património. O CDS confia, pois, nas freguesias e nos municípios para vencer os desafios do futuro. Termino dizendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que a comemoração de hoje é um sinal de gratidão, mas é também um sinal de esperança de que todos nós, quando podemos confiar, confiamos e esperamos muito do poder local em Portugal. Bem-haja. Pelo Bloco de Esquerda, Carlos Gonçalves. Ilustres convidados presentes, Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Loures, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhor Presidente da Câmara de Loures, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, cidadãs e cidadãos do Concelho de Loures. A autonomia do poder local foi amplamente reconhecida pela Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976, que lhe consagrou uma ampla proteção, erigindo-a como elemento estrutural da ordem constitucional portuguesa. A 12 de dezembro de 1976, realizaram-se as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais. Depois de 50 anos de interrupção desta prática, pela primeira vez, depois de largos anos de repressão, o povo decidia livremente sobre os seus destinos. Neste dia em que nos encontramos a comemorar os 40 anos do poder local democrático, é tempo de fazer ouvir a nossa voz e construir um futuro ainda melhor para as gerações vindouras. Honrar todas as mulheres e homens que nos antecederam nos cargos que cada um aqui hoje representa será o melhor legado que poderemos deixar e a melhor forma de homenagear quem nos antecedeu. Honrar todas e todos aqueles que ao longo dos 40 anos nos deram muito do seu tempo e do seu saber e que contribuíram indelevelmente para aquilo que é hoje o Concelho de Loures. Alguns dos autarcas que hoje aqui estão já são filhos dessa geração de autarcas que começou a construir o nosso futuro. Acreditamos que os ensinamentos que foram transmitidos e a verticalidade com que exerceram os cargos para os quais foram eleitos deixou a sua marca e também a vontade em muitos de nós de continuar a lutar por um trabalho autárquico melhor e no sentido de servir as populações. Servir as populações e não servir-se delas. Só pode ser esta a ambição de um autarca que se preze. A proximidade que é pedida a um autarca e o contacto direto e diário com os cidadãos será sempre uma mais-valia do desempenho dos cargos. Não obstante, a constatação desta proximidade a populações continua em muitas das assembleias de freguesia deste Concelho a verem relegado para o final das sessões o período de intervenção do público e na era das novas tecnologias a maioria das freguesias não publicam os regimentos das assembleias de freguesia, assim como as deliberações e editais nos seus sites. Todos aqueles que foram eleitos em 1976 e que aqui são homenageados sabem bem a dificuldade que foram esses primeiros tempos de democracia e as lutas que foi preciso travar em cada uma dessas freguesias. A realidade é hoje diferente do que era em 1976. As freguesias são outras e o ordenamento é diferente. Como diferente foi ao longo destes 40 anos. Fica aqui também uma palavra para aqueles autarcas que ao longo destes 40 anos lutaram por ter novas freguesias. Muitos deles conseguiram levar em frente os seus sonhos, mas movimentações políticas, ainda hoje não totalmente esclarecidas, fizeram andar para trás esse processo, levando à agregação ou extinção de algumas dessas freguesias. Processo protagonizado pelo governo de direita PSD-CDS, processo esse conturbado, pouco ou nada democrático, em que prevaleceu a lei economicista cega e ideológica em todo o território nacional,
e onde, mais uma vez, não foi ouvida a voz das populações, fazendo letra morta da Constituição da República Portuguesa, que logo no início do texto, o artigo 2, estabelece a República Portuguesa é um Estado de direito democrático baseado na soberania popular e que, no artigo 3º, a soberania una indivisível reside no povo que a exerce segundo as formas previstas na Constituição. Se o poder local representa a dinâmica democrática e a proximidade decisória com as populações, também tem sido tentado e seduzido, quando não empurrado para práticas que diminuem os valores democráticos e republicanos. Assim, a tendencial opção do legislador para a transferência de competências para entidades intermunicipais sem legitimidade democrática direta representa um distanciamento dos cidadãos dos decisores, a par de um refúgio de tantos autarcas em decisões de órgãos que nada representam para as populações. Por isso, quer a regionalização, quer a eleição direta das áreas metropolitanas é imperiosa, devolvendo aos cidadãos os seus direitos de participação política. O mesmo se diga quanto à opção, muitas vezes incorreta, de externalização da atividade das autarquias locais, através do setor empresarial local. Diminui o escrutínio e o controle democrático de tais atividades e potenciando práticas menos transparentes que as exigidas na regular atividade administrativa. Temos-lo dito e reafirmamos neste momento. Hoje, ao celebrar o poder local democrático, é também dia de exigir e inscrever na agenda política e eleitoral o respeito, a defesa e a promoção de todos os mecanismos legalmente admissíveis de democracia participativa e de democracia direta. É tempo, pois, de afirmar que o mandato eletivo, apesar de não ser imperativo, deve ser entendido como limitado, não apenas pela Constituição e pela lei, mas também pela vontade popular expressa noutras sedes, sob pena de se reduzir a sua legitimidade. É tempo de afirmar que se deve promover a participação dos cidadãos nas decisões autárquicas, seja por via referendária, seja por via dos diversos mecanismos de democracia deliberativa e de democracia participativa, como seja o orçamento participativo. Na prática, verificamos que não se segue hoje o caminho mais avançado. Importa alargar a margem de participação para os menores de 18 anos, solução já em uso em vários municípios e prevista no Orçamento de Estado para 2017, incentivando assim a participação dos mais jovens de quem se diz que andam tão afastados da política. Desde o primeiro momento, o Bloco de Esquerda defendeu a necessidade da auscultação das populações. O nosso compromisso é, como sempre foi, com as pessoas. Em nome deste compromisso, procuramos ouvir e dialogar, aprender com a experiência e com as lutas, com os anseios e com os sonhos de quem vive, trabalha, estuda ou desenvolve atividade neste extenso território. É esta a prática democrática que manteremos neste e em futuros mandatos. Recusamos que cada voto que recebemos signifique um total poder de decisão que arreda ou desvaloriza a participação de todos e todas os municípios. As autarquias são hoje um dos pilares fundamentais do desenvolvimento social, cultural e económico do país e a base de sustentação do regime democrático em Portugal. Por isso, é imperativo que todos os cidadãos e cidadãs de todas as idades se empenhem profundamente e participem, de uma forma ativa e consciente, nas decisões políticas da sua região. Porque participar é decidir. Viva o poder democrático! Seguida, pela coligação Loures Sabe Mudar, a Sra. Primeira Secretária Sara Gonçalves. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Loures, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, caros representantes municipais, ilustres convidados, estimado público, estamos aqui hoje para comemorar os 40 anos do poder democrático local em Portugal. Foi-me atribuída esta tarefa, a de fazer a intervenção em nome da coligação Loures Sabe Mudar, em nome do PSD de Loures. A mim, que nasci na democracia, que vivi sempre com a oportunidade de poder escolher, com a liberdade de poder falar, com a possibilidade de participar na vida política. Hoje, festejamos o poder da liberdade de escolha, de votar nos seus líderes locais, da possibilidade de qualquer pessoa, independentemente do género, da classe social, da cor da pele, se candidatar a cargos públicos.
Este poder que nos deu e nos dá a oportunidade, a capacidade de participar ativamente na vida pública, na vida política, na hipótese de qualquer cidadão ser parte fundamental da tomada de decisões do nosso país, sejam elas de nível local ou nacional. O poder local e a sua atuação durante o Estado Novo foram um período de centralização que transformou os órgãos autárquicos em extensões da administração central, presididos por mandatários nomeados pelo Governo que se caracterizavam por um espírito de obediência e acomodação. Depois do 25 de Abril, Portugal passou a viver um regime democrático, mas devido à instabilidade política, só a 12 de setembro de 1976, há precisamente 40 anos atrás, se realizaram as primeiras eleições autárquicas democráticas. Nestas eleições foram eleitos 304 presidentes de câmaras municipais, 5.135 deputados municipais e cerca de 26.000 deputados para as assembleias de freguesias. Pela primeira vez, depois de largos anos de contenção, o povo decidia livremente sobre os seus destinos. Depois da decisão de celebrar esta data, ao nível da Assembleia Municipal de Loures, observamos a importância que as autarquias locais desempenham na nossa vida. São estas que estabelecem o primeiro contacto com os cidadãos, com as populações. São elas que permitem o exercício da cidadania de proximidade, na resposta às necessidades das pessoas, na construção de uma vida comunitária salutar e participativa. Cada vez mais os habitantes participam na vida do município, pelo que a importância da proximidade, da identificação do Presidente da Câmara, do Presidente da Junta, do eleito da Assembleia Municipal ou de Freguesia, por parte da população, não obstante o partido ou o movimento por que foram eleitos, sejam fundamentais para o desenvolvimento dos territórios. O nosso país é atualmente desenvolvido, moderno e reconhecido. Isto deve-se em grande parte a um poder local ativo, participativo, empreendedor, dinâmico e responsável. É também a este poder local democrático que devemos o acesso aos equipamentos sociais, culturais e desportivos, acessibilidades, nomeadamente a infraestruturas rodoviárias a aldeias, vilas e cidades portuguesas, a criação de redes de ajuda social aos mais carenciados, a promoção da equidade, o estímulo ao investimento e à industrialização, através da criação de parques industriais e tecnológicos, a identificação entre os cidadãos e os agentes políticos. São igualmente aos autarcas em geral e aos sociais-democratas em particular quem assume uma atitude inconformada perante as desigualdades de tratamento das políticas públicas, quem reivindica e reclama pela igualdade de tratamento entre as várias regiões do país, quem exige a implementação opções de discriminação positiva que permitem transformar cada cidadão num igual entre os seus pares, que somos todos nós. Não poderia deixar de falar da alteração expressiva que foi a presença das mulheres nas autarquias locais nestes últimos 40 anos, tanto ao nível das funcionárias como das eleitas. Apesar da grande diferença ainda existente entre o rácio de mulheres e homens, este número era impensável há 50 ou 60 anos atrás. As leis da paridade contribuem de forma positiva para a eleição de mulheres no poder e a tomada de decisão, mas não são suficientes para a mudança da realidade social e por isso temos de continuar a trabalhar para esta igualdade. Nós, eleitos pela coligação Loures Sabe Mudar, nesta Assembleia pelo PPD e PSD, orgulhamos de fazer parte desta história. E muito mais do que ganhar mandatos, o que queremos é melhorar a vida das pessoas. E como não consigo deixar de citar neste dia o que Francisco Sá Carneiro disse em 1976, a democracia existe para o povo e não o povo para a democracia. Para esta são os partidos e não para eles a democracia. A política é para o serviço das pessoas e não estas para a política. Muito obrigada. Pelo Partido Socialista, Miguel Matias. Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia. Se me permite, quebrando o protocolo, muito boa noite, senhoras e senhores Presidentes da Assembleia Municipal de Loures, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, convidados e estimado público. Comemorar os 40 anos do poder local democrático é, sobretudo, comemorar 40 anos de participação popular nos destinos de um concelho que emergiu muito antes. E só existe comemoração da liberdade quando o povo, através dos seus eleitos, relembra a história. A história em tudo o que ela tem de bom ou de menos bom, para que os exemplos sirvam não só de guião ao presente, mas que lembrem aos mais jovens o papel que os autarcas exercem, seja em democracia ou não, seja em liberdade ou não. Relembrando também que nem sempre os autarcas serviram de meros veios de transmissão entre os poderes autocráticos e o povo subjugado, mas que bastas vezes eles mesmos e em situações de muito maior dificuldade conseguiram proteger as suas populações.
A evolução da cidade de Lisboa e a crescente importância económica de Loures permitiram que a 26 de julho de 1886 Loures fosse, por decreto real, elevada a concelho, integrando as freguesias dos, entretanto, extintos concelhos dos Olivais e Belém. Contudo, só a partir de 2 de janeiro de 1887 é que viria a iniciar a sua plena atividade com a instalação do novo concelho e a eleição do seu primeiro presidente de Câmara, Anselmo Brancamp Freire. Com o advento da Primeira República, no dia 13 de outubro de 1910, toma posse uma comissão administrativa provisória, nomeada por aclamação e facto característico da importância política da Igreja à data, pelos respectivos delegados paroquiais, composta, na altura, por Augusto Herculano Moreira Feio, foi presidente, por José Pedro Lourenço, Manuel Marques Raso, Júlio Camilo Alves, ambos todos vice-presidentes, Jaime Manuel dos Santos, Tiago dos Santos, da Silva Santos e Francisco Maria Borges. Este, Augusto Herculano Moreira Feio, foi o 12º presidente da Câmara de Loures. Foram 19 os presidentes da Câmara que, eleitos, acompanharam Portugal na sua Primeira República, tendo sido o 31º e último Alberto José de Oliveira, que exerceu o mandato de 7 de janeiro de 1925 a 7 de julho de 1926. Com o advento da ditadura, foram 9 os presidentes de Câmara que acompanharam todo o tempo pardacente do fascismo, tendo sido o primeiro deles, e o 32º, Francisco Marques Beato, cujo mandato perdurou 12 de julho de 1926 a 6 de outubro de 1931. O 9º e último dos presidentes da Câmara do período não democrático e 41º, Luís Filipe da Cunha de Noronha de Moni, cessou funções, já abria os olhos à liberdade, a 17 de junho de 1974. A liberdade, porém, não significou de imediato participação democrática, pois o primeiro presidente e 42º foi José Augusto Gouveia, que exerceu funções de 18 de junho de 1974 a 2 de janeiro de 1977. Não foi presidente de Câmara, mas sim presidente da Comissão Administrativa para a qual foi nomeado. O primeiro presidente da Câmara eleito democraticamente e 43º foi António Risso Calado, eleito pelo Partido Socialista e que exerceu o mandato de 3 de janeiro de 77 a 3 de janeiro de 1980. O contributo do Partido Socialista completou-se até ao presente com a eleição do 7º presidente da Câmara eleito após o 25 de abril e 49º Carlos Teixeira, que fez 3 mandatos e que no último mandato de 2013, terminou em 2013, representou a primeira maioria absoluta conquistada pelo Partido Socialista em Loures. 50º, Bernardino José Torrão Soares, que iniciou o mandato a 22 de outubro de 2013 até ao presente, é o 8º presidente da Câmara eleito democraticamente, mas que ainda nasceu antes do 25 de abril, em 1971. Esta pequena resenha histórica apenas pretende, como eu disse no início, acautelar a memória dos presentes e exortar os jovens para os muitos papéis que a governação pode contemplar. Eu tenho pena que nesta era desenfreada da comunicação, que o site institucional do município não nos traga esta história, pelo menos uma lista discreta de quem foram as pessoas que geriram os nossos destinos, uns melhores que outros, mas que ajudaram a fazer de Loures o concelho que hoje temos e no qual nos orgulhamos de viver. Os desafios que hoje se nos apresentam, autarcas eleitos, é difícil. É difícil, mas é gratificante, porque, mandatados pelo povo, temos de continuar a dirigir, conjugando o verbo servir. Esse é o munus do papel e a obrigação do autarca, servir o povo. Teremos uma reorganização administrativa para breve, que certamente irá ajudar a uma governação de maior proximidade. Uma governação que deve ser mais e mais reivindicante dos poderes e reivindicativa dos direitos dos lourenses, com um escrutínio claro e constante por parte do povo e do qual este espaço é a sua manifestação bem viva. Para terminar, apenas uma nota evocativa, uma nota a este espaço físico, o Palácio dos Marqueses de Monforte, que é evocativo da memória do 5º e 7º Presidente da Câmara de Loures. De seu nome, Dom Duarte Borges Coutinho de Medeiros de Sousa Dias da Câmara, que exerceu funções entre 1896 e 1904, tendo sido um presidente monárquico, a dar nome a esta Casa Republicana. Este é um exemplo vivo do respeito democrático pela história, vivenciado em liberdade. Disse. Pela Coligação Democrática Unitária, Francisco Pereira. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, os eleitos na Assembleia Municipal
ilustres convidados, ex-presidentes da Assembleia Municipal e ex-secretários da Assembleia Municipal, representantes das entidades e instituições convidadas, representantes do movimento associativo, minhas senhoras e meus senhores. No fascismo, os municípios perderam a sua autonomia e o seu dinamismo e passaram a integrar a cadeia de um poder centralista aliado do bem-estar da população, não contribuindo para ultrapassar o atraso que se verificava. O 25 de Abril e a Revolução Popular que lhe seguiu veio encontrar Portugal, as suas vilas e aldeias, as suas cidades e principalmente a sua população carente das infraestruturas e das necessidades mais básicas. O povo pôs mãos à obra e, em torno da resolução dos problemas, organizaram-se comissões de moradores e outras estruturas de base e fizeram arranjos de arruamento, jardins, canalizações de água e esgotos, creches e jardins de infância. Por quase todo o país, comissões administrativas para as câmaras municipais substituíram as administrações ligadas ou colocadas pelo regime fascista. Em Loures, na manhã do dia 1 de maio de 1974, realizou-se no campo de jogos do Desportivo dos Olivais uma grande Assembleia Popular que aprovou para a presidência da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Loures o lutador antifascista José Augusto Gouveia. Ainda antes das eleições, que hoje assinalamos, a administração das autarquias locais, pelas forças democráticas, deu lugar a significativas realizações tendentes à democratização da vida local e à resolução dos problemas mais urgentes das populações. O balanço foi altamente positivo e Loures foi disso um exemplo. Em 12 de dezembro de 1976, realizou-se as primeiras eleições autárquicas que sedimentaram a existência do poder local. A situação em que os eleitos nas primeiras eleições tiveram de assumir as suas responsabilidades era extremamente difícil. Apesar de tudo, em muitas autarquias, no que respeita à eletrificação, à distribuição de água, ao domicílio, à colocação de esgotos, fez-se mais em 3 anos do que se fizera em 50 anos de fascismo. E onde o povo não estava satisfeito, nas eleições seguintes, elegeu novas equipas para gerir as câmaras municipais e as juntas de freguesia. De imediato, se impôs a luta pela aprovação de uma lei que definisse as atribuições e competências das autarquias e de uma lei que definisse as finanças locais. Luta árdua, mas bem-sucedida. Ganha esta batalha, iniciou-se outra para que os governos aplicassem e respeitassem a nova legislação. O poder local afirmou-se como espaço de participação democrática e cívica e constituiu um importante elo de ligação do poder às populações e de intervenção destas na construção e luta por melhores condições de vida. A cultura e o desporto, o ordenamento do território e o planeamento, o ambiente e a proteção civil, o atendimento e o direito à informação, a reestruturação dos serviços e a valorização dos trabalhadores e dos seus direitos, a administração direta e a delegação de competências nas juntas de freguesia e em estruturas de base popular e associativa passaram a integrar os objetivos e as ações das autarquias. Loures orgulha-se de ser pioneira nesta delegação de competências. Foram quilómetros de estradas, quilómetros de canos e condutas, depósitos de água, escolas, recolha e tratamento de lixo e esgotos, casas de cultura e de juventude, recuperação e legalização de áreas urbanas de anos ilegal, campos de jogos e pavilhões desportivos, teatros, parques urbanos e de recreio e lazer, centros de dia de convívio, trabalho social, foi o progresso, o desenvolvimento e a qualidade de vida, portanto, a chegar às populações. O poder local continua a ser um instrumento fundamental na resolução dos problemas das populações, malgrado a persistente e continuada ofensiva no sentido de lhe retirar meios indispensáveis à plena persecução dos seus objetivos. Sucessivos anos de política de direita procuraram limitar a democraticidade
autonomia e participação popular na gestão das autarquias, consagrar os sucessivos bulhos de verbas, transferir responsabilidades para as autarquias sem a correspondente transferência financeira, limitar a autonomia autárquica na gestão de pessoal e na organização de serviços, agravar a tutela do Governo sobre as autarquias. Política é essa que conduziu progressivamente o poder local a uma situação de crescentes dificuldades financeiras, dependência redutora da autonomia local e da sua conhecida capacidade de realização, incumprimentos sucessivos da Lei das Finanças Locais, transferência de encargos e isenções não compensadas e a assunção de novas responsabilidades sem as devidas contrapartidas financeiras afetaram a situação financeira da maioria das autarquias. Também a degradação progressiva e deliberada dos níveis salariais e da política de carreiras dos trabalhadores das autarquias conduziram a uma acrescida dificuldade de atração e fixação de profissionais qualificados em áreas operacionais, técnicas e de direção necessárias à prestação de um serviço público de qualidade. Se é verdade que o poder local democrático foi atacado desde que nasceu, foi o governo anterior que, afrontando a Constituição da República, desenvolveu uma brutal ofensiva das atribuições ao regime financeiro, da organização do território à estrutura e organização dos serviços, tudo foi objeto da ofensiva, suspendendo, diminuindo ou eliminando elementos essenciais que deram corpo à autonomia e aos princípios consagrados na Constituição. Esta ofensiva empobreceu ainda mais o poder local, na sua dimensão democrática, atingiu o exercício das atribuições e competências, cerceou meios e recursos humanos e financeiros capazes de assegurar a resposta às aspirações e interesses da população. A liquidação de freguesias, com a consequente perda de identidade e diminuição da proximidade e participação, a imposição da lei dos compromissos, a obrigatoriedade de redução de trabalhadores e a proibição de recrutamento traduziram-se na redução da qualidade do serviço público. Integram-se também nesta ofensiva os processos de alteração às competências da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, os processos de agregação e verticalização dos sistemas de água, que, procurando retirar aos municípios a competência de gestão da água em baixa, tem no bojo a sua privatização, ao que se junta os processos de privatização da recolha e tratamento dos resíduos sólidos. A tentativa de transferência para as autarquias de competências da responsabilidade da Administração Central do Estado nas áreas da saúde, educação, segurança social e cultura. A ofensiva descaracterizadora do poder local avançou muito, mas a resistência, o trabalho, a dedicação de milhares de eleitos, a luta geral dos trabalhadores e do povo conseguiu travá-la em muitos dos seus aspectos. É neste quadro que valorizamos, fruto da luta dos trabalhadores e da ação de milhares de eleitos, a reposição das 35 horas de trabalho semanais na administração pública local, o fim dos cortes salariais, o descongelamento das admissões de pessoal nas autarquias locais, a abertura do caminho para o combate à precariedade laboral. No momento em que assinalamos os 40 anos das primeiras eleições autárquicas, queremos deixar uma palavra de reconhecimento e homenagem aos que, com a sua luta, permitiram que o poder local fosse possível, a tal alvorada. A todos os autarcas municipais e de freguesia que, ao longo destes 40 anos, portanto, deram o seu melhor. Aos trabalhadores da administração local que, com o seu trabalho, executaram o que nós hoje podemos ver e viver. Reafirmar que o país estaria muito pior sem este poder local e que acreditamos que é possível construir um Portugal mais justo, com um poder local mais forte nas suas diversas dimensões. Viva o poder local democrático!
Tal como é hábito nas nossas sessões solenes, encerrarei eu a sessão. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, senhoras e senhores vereadores, caros eleitos da Assembleia Municipal e restantes autarcas aqui presentes, com um cumprimento muito especial ao primeiro Presidente eleito desta Assembleia Municipal, Dr. Menezes Rodrigues, que há 40 anos atrás, certamente nesta altura, esperava ansiosamente os resultados, porque não havia os meios que existiam hoje para saber se seria ou não eleito na Assembleia Municipal, como teria as probabilidades de ser eleito na Assembleia Municipal como Presidente. Caro Manuel Veiga, camarada Manuel Veiga, obrigada pela tua presença. Doutora Irene Veloso, obrigada pela sua presença. Meu ilustre antecessor, Pedro Farmaus. Francisco Vitorino, antecessor aqui da Sara. Muito obrigada pela vossa presença. Este cumprimento mais personalizado é pelo tudo que vocês aqui deram, aqui a esta casa, a este órgão, enquanto Presidente e Secretário, neste caso. Senhoras e senhores convidados, caros técnicos e dirigentes municipais, minhas senhoras e meus senhores, assinalamos hoje o 40º aniversário das primeiras eleições autárquicas, realizadas precisamente nesta mesma data, em 1976. O momento maior da nossa democracia culminava nesse dia mais um processo iniciado a 25 de abril de 1974 de restituir ao povo português a decisão do seu futuro, já após a realização das eleições para a Constituinte em 1975 e das legislativas e presidenciais nesse mesmo ano de 1976. Assinalamos igualmente este ano os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, outro marco fundamental da nossa história recente. Convém relembrar que, antes do 25 de abril de 1974, as autarquias eram órgãos emanados do Poder Central, o qual, através do Ministério do Interior, nomeava os governadores civis e estes, por sua vez, designavam os presidentes de Câmara, que, por sua vez, escolhiam os regedores. Já as juntas de freguesia eram eleitas diretamente pelos chefes de família residentes nessa freguesia, o que desde logo excluía a esmagadora maioria das mulheres do direito ao voto, sendo supervisionadas as juntas pelo regedor nomeado pelo Presidente da Câmara. No concelho de Loures, tal como em muitas outras localidades por todo o país, o povo decidiu que os fascistas não deviam continuar à frente das autarquias e escolheram para os substituir democratas da sua confiança, muito deles antifascistas de longa data. As comissões administrativas, criadas logo nos primeiros meses da Revolução de Abril, tomaram a seu cargo a gestão das freguesias e dos concelhos, e deparando-se com situações confrangedoras de uma enorme miséria e de falta de quase tudo o que era e é essencial, desde equipamentos, infraestruturas e habitação a serviços básicos à população. O poder local nascia assim com o imenso desígnio de estar verdadeiramente ao serviço das populações e do desenvolvimento local, contribuindo de modo decisivo para a inversão do quadro de enormes carências herdado do regime fascista. No nosso concelho, cujo território na altura abrangia igualmente o concelho de Odivelas, largos milhares de pessoas viviam em barracas ou em bairros clandestinos, sem as mínimas condições e total ausência de infraestruturas. Face a esta realidade, a constituição das comissões administrativas com apoio popular expressou de modo inequívoco o caráter profundamente popular da Revolução de Abril, constituindo em si mesmo uma defesa e consolidação, quer da democracia e da liberdade que esta iniciou, quer um importante momento de arranque de uma profunda melhoria das condições de vida do povo português. Loures é disso exemplo, um dos concelhos onde o poder local democrático nasceu com Abril. Por isso, será também correto dizer que o poder local começou verdadeiramente há 42 anos atrás, em 1974, constituído por democratas, apoiado pelo entusiasmo e participação popular e caracterizado por um estilo de trabalho que a todos pretendeu juntar na mesma vontade e anseio de servir as populações, em particular as mais carenciadas. Nesta alvorada do poder local, a urgência de resolução de carências básicas exigiu respostas imediatas e eficazes. Foram assim criadas infraestruturas e equipamentos essenciais, que hoje consideramos como adquiridos. O abastecimento de água, a canalização e recolha de esgotos, a construção e alcatramento de ruas e estradas, a recolha de lixo, o fornecimento de luz elétrica. Tudo dados que nós consideramos hoje adquiridos não o eram na altura. Esta foi uma época inesquecível de grande entusiasmo, do concretizar de sonhos, em que autarcas e populações, em estreita colaboração e esforço conjunto, trabalhavam para mudar e melhorar as suas condições de vida a todos os níveis. A constituição de comissões e associações de moradores, bem como de outros organismos populares locais de base, depois acolhidas na Constituição,
são incentivadas e apoiadas pelas autarquias, que se abrem à participação popular e à dos funcionários autárquicos, permitindo que estes se pronunciassem sobre as melhores opções e soluções para os problemas que se tentava resolver. Nunca o poder esteve tão perto de quem o elegeu. Nunca os eleitores estiveram tão envolvidos no processo de tomada de decisões. Depois desta primeira fase de resolução de condições básicas de vida, o poder local passa pouco a pouco a dirigir a sua atenção e ação para intervenções de outro nível e âmbito mais estrutural. Planeiam-se e criam-se escolas, equipamentos culturais, desportivos e sociais, parques e jardins. Inicia-se a fase da aposta na qualidade de vida e bem-estar das populações, para além das infraestruturas mínimas. Foram e são as autarquias os verdadeiros motores de desenvolvimento das localidades, com a criação de verdadeiros polos de mudança e de atração nos mais diversos domínios. 42 anos depois, passado o entusiasmo inicial e tendo-se consolidado o poder local democrático, vivemos hoje tempos muito diferentes e, paradoxalmente, com muito mais e maiores dificuldades do que então. Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado um feroz ataque às autarquias, pondo de modo decisivo em causa a sua capacidade de resposta. Os ataques à sua autonomia política e financeira, com a eliminação ou simples não cumprimento do princípio constitucional da justa repartição entre a administração central e local. Os ataques à sua autonomia administrativa, com ingerências inaceitáveis em matéria de pessoal, de organização de serviços ou no que respeita ao setor empresarial local. Ou o ataque maior, ocorrido na extinção de quase 1.200 freguesias em 2013, contra a vontade das populações e dos seus eleitos na esmagadora maioria dos casos, como foi no caso das 8 freguesias extintas no nosso concelho, em que este órgão se manifestou unanimemente contra a sua extinção. Por isso, quando assinalamos a data em que formalmente se constituíram as autarquias enquanto órgãos de poder, não podemos nem devemos escamotear a memória de como foi o início de tudo, nem de como foi ontem e do que queremos que seja amanhã. De quem foram os muitos milhares de homens e mulheres que trabalharam ao longo destes 42 anos para que o nosso concelho seja o que é hoje. Porque sem o poder local democrático, filho de Abril e do seu ventre nascido, não poderíamos estar aqui hoje todos para, em total liberdade, podermos expressar a nossa opinião e visão do que queremos que este concelho venha a ser, seja a nossa opinião maioritária ou não. Porque nós, filhos de Abril, devemos ao poder local muito do que hoje tomamos por adquirido e do que entendemos que deveríamos ter no futuro. Por isso eu, filha de Abril e do poder local democrático, aqui me encontro hoje perante vós ocupando este cargo. Porque sem Abril, tal não seria certamente possível. Viva o poder local democrático, viva Loures! Quero desde já agradecer a presença de todos os convidados e de todos os que hoje aqui se deslocaram para assistir a esta sessão solene comemorativa dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas, declarar encerrada esta sessão solene e lembrar os senhores representantes da Assembleia Municipal que na próxima quinta-feira teremos a nossa 6ª sessão extraordinária e espero última deste ano. Meus senhores e minhas senhoras, muito boa noite e obrigada pela vossa presença.